Em uma época em que a escuridão espiritual cobria os montes de Judá, quando a idolatria florescia nos altares e o coração do povo se afastava do seu Deus, Deus falou, e a sua voz não veio em trovões nem em terremotos, mas através de um homem que caminhou entre reis, mas se curvava diante do Santo, um homem que viu a glória de Deus e jamais foi o mesmo, um homem chamado Isaías. Isaías não foi apenas um profeta entre muitos. Ele foi o arauto de uma das mensagens mais sublimes de toda a Escritura. Seu nome significa "O Senhor é salvação". E este é o coração pulsante de seu ministério. Uma mensagem de juízo, sim, mas também de esperança. Uma mensagem de condenação, mas também de redenção. Ao longo dos seus 66 capítulos, o livro de Isaías nos leva por um caminho que começa com a corrupção do povo de Deus, mas termina com a gloriosa restauração de todas as coisas. Isaías viveu em uma das épocas mais tumultuadas da história de Israel. 4 reis passaram pelo trono de Judá enquanto ele profetizava: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foi uma era de transições políticas, guerras iminentes, alianças perigosas e, acima de tudo, de crescente infidelidade espiritual. O povo de Judá ainda oferecia sacrifícios. Os templos ainda estavam de pé, as festas ainda eram celebradas, mas o coração estava longe. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles conheciam os rituais, mas haviam perdido a reverência. Tinham a liturgia, mas não mais a verdade. E foi nesse cenário de adoração vazia e justiça corrompida que Deus levantou Isaías com uma missão clara: confrontar o pecado, anunciar o juízo e proclamar a salvação. Isaías é chamado o evangelista do Antigo Testamento, e não sem razão, pois mesmo em meio a denúncias duras contra o pecado de Israel, sua profecia aponta com precisão impressionante para o Messias que viria séculos depois. Ele viu o futuro. Ele viu o servo sofredor, rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus. Ele viu o príncipe da paz, cujo governo não terá fim. Ele viu o renovo do Senhor, que brotaria de um tronco seco, e viu a glória do Senhor enchendo toda a terra. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías não apenas profetizou, ele viu. E o que viu foi tão grandioso, tão divino, tão eterno, que suas palavras ecoam ainda hoje, como se tivessem sido escritas ontem. O livro de Isaías não é fácil de ler superficialmente. Há momentos em que ele fala como um arauto de guerra, anunciando a destruição de nações. Em outros, sua voz é como a de um poeta, pintando imagens de paz e reconciliação. Ele denuncia reis, desafia impérios, consola os aflitos e anuncia promessas eternas. Essa complexidade faz parte da beleza do seu ministério. Isaías sabia que o povo precisava ouvir sobre o juízo, mas também sobre a graça. Precisava ver a ira de Deus, mas também sua misericórdia. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Poucos profetas apontam para Cristo com tanta clareza quanto Isaías. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já falava dele como se estivesse diante da cruz. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A precisão desta profecia é tão impressionante que muitos estudiosos judeus modernos evitam ler Isaías 53 em sinagogas. Pois ali está o retrato do Cordeiro de Deus, sofrendo em nosso lugar, silencioso diante dos seus tosquiadores, levando sobre si o castigo que nos traz a paz. Isaías viu a cruz
antes da cruz existir e viu a ressurreição antes da pedra ser removida. O livro de Isaías é uma Bíblia em miniatura. Tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Os primeiros 39 capítulos, como o Antigo Testamento, falam do juízo de Deus. Os últimos 27, como o Novo Testamento, apontam para a restauração e redenção. E bem no centro está o clímax da revelação, o Messias prometido. Isaías nos guia do Éden à Nova Jerusalém, da queda à redenção, do exílio à glória eterna. Mais do que um livro antigo, Isaías é uma voz que ainda clama nos desertos deste mundo, uma voz que nos chama ao arrependimento, que nos confronta com a verdade e que nos consola com a esperança de um reino eterno governado por justiça, paz e verdade. Hoje, o mesmo Deus que falou por meio de Isaías ainda fala. A pergunta é: estamos ouvindo? Para entender Isaías, precisamos entender o seu tempo. Isaías não falou no vazio. Ele viveu, profetizou e escreveu durante uma época de grande agitação política, instabilidade moral e ameaça militar constante. O cenário era carregado, o ambiente espiritual decadente e o povo de Deus dividido. O reino de Israel já não era um só. Após a morte do rei Salomão, a nação se dividiu em dois reinos. Ao norte, Israel, com sua capital em Samaria. Ao sul, Judá, com sua capital em Jerusalém, onde Isaías viveu e ministrou. Isaías profetizou durante o século 8 a.C. e serviu como porta-voz de Deus por cerca de 40 anos. 4 reis passaram pelo trono de Judá nesse período: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E com cada um, Isaías teve um papel fundamental. O ministério de Isaías começou nos últimos dias do rei Uzias. Uzias foi um bom rei em muitos aspectos. Sob seu governo, Judá prosperou militarmente e economicamente. As cidades foram fortalecidas, os campos cultivados e os inimigos mantidos à distância. Mas, no auge do seu poder, o orgulho encheu seu coração. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Uzias ousou entrar no templo e oferecer incenso, algo reservado apenas aos sacerdotes. Como juízo, Deus o feriu com lepra, e ele viveu isolado até sua morte. Foi no ano da morte de Uzias que Isaías teve uma das visões mais marcantes da Bíblia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto o trono da terra estava vazio, o trono do céu permanecia ocupado. Deus mostrava a Isaías: os reis passam, mas o Senhor reina eternamente. Depois de Uzias, seu filho Jotão assumiu o trono. Ele foi um rei correto diante de Deus, mas não conseguiu influenciar o povo a andar nos caminhos do Senhor. Fez ele o que era reto perante o Senhor, porém o povo ainda se corrompia. Era como se Isaías pregasse num deserto espiritual. O povo resistia à correção. Adoravam com os lábios, mas os corações estavam endurecidos. Mesmo assim, Deus o enviava a falar. Isaías era a trombeta de Deus, mesmo que poucos quisessem ouvir. Se Jotão foi fiel, seu filho Acás foi o oposto. Acás mergulhou Judá na idolatria, fez imagens de deuses pagãos, sacrificou seus próprios filhos em rituais pagãos, fechou as portas do templo e buscou ajuda de nações estrangeiras, ao invés de confiar no Senhor. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel e até queimou a seus filhos como oferta. Durante seu reinado, Judá enfrentou uma grave ameaça. A Síria e o reino do norte, Israel, uniram forças para atacar Jerusalém. O povo entrou em pânico. Corações tremiam como folhas ao vento. Foi nesse contexto que Deus enviou Isaías com uma mensagem ao rei Acás: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. De Salmo 46:10. Embora não de Isaías, o princípio se aplica aqui. Isaías disse: pede ao Senhor, teu Deus, um sinal. Mas Acás recusou.
não por humildade, mas por rebeldia. Ele não queria ouvir a voz de Deus. Ainda assim, Deus falou por meio de Isaías: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mesmo em meio à infidelidade, mesmo em tempos de medo, Deus reafirma a promessa: Emanuel, Deus conosco. Depois de Acás, veio Ezequias, um dos reis mais fiéis de Judá. Ele restaurou o culto verdadeiro, purificou o templo, convocou o povo ao arrependimento e confiou no Senhor mesmo diante da maior ameaça da sua geração, o Império Assírio. A Assíria era a superpotência da época. Tinha já destruído o reino do norte, Israel, e deportado o povo. Agora cercava Jerusalém. O rei assírio zombou de Deus. Disse que nenhum Deus das nações havia resistido. Disse que Jerusalém cairia como todas as outras. Mas Ezequias orou, Isaías intercedeu, e Deus respondeu: Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios. A ameaça caiu. Jerusalém foi poupada. Enquanto tudo isso acontecia, o mundo estava em movimento. A Assíria crescia como império cruel e poderoso. O Egito tentava recuperar influência. As nações vizinhas de Judá viviam em idolatria, violência e injustiça. O reino do norte, Israel, cairia completamente em 722 a.C. E nas mãos da Assíria, um alerta vivo para Judá. Isaías, com seus olhos abertos pela revelação divina, via além da política. Ele sabia que o verdadeiro problema de Judá não era externo, era interno, não era a Assíria, era o pecado do coração. Isaías era uma luz em meio à escuridão, um profeta entre sacerdotes corruptos, reis rebeldes e um povo que endurecia os ouvidos. Mas sua mensagem era clara: voltem-se ao Senhor, lavai-vos, purificai-vos, deixai a iniquidade. E mesmo quando ninguém ouvia, mesmo quando os corações estavam endurecidos, Isaías continuava, pois Deus havia dito: vai e dize a este povo: ouvi, mas não entendais, vede, mas não percebais. Ele profetizava não para agradar, mas para obedecer, não para ser ouvido pelos homens, mas para ser fiel a Deus. A história de Isaías se desenrola num tempo de reinos instáveis, ameaças externas e decadência espiritual. Mas também é uma história de fidelidade, coragem e visão celestial. Enquanto os reis se corrompiam, Isaías mantinha os olhos no Rei dos Reis. Enquanto os exércitos marchavam, ele ouvia a voz do Todo-Poderoso. E é neste cenário que Isaías recebe sua missão mais importante. No próximo capítulo, veremos o momento decisivo, quando Isaías encontra o Deus Santo em sua glória e sua vida muda para sempre. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Para entender Isaías, precisamos entender o seu tempo. Isaías não falou no vazio. Ele viveu, profetizou e escreveu durante uma época de grande agitação política, instabilidade moral e ameaça militar constante. O cenário era carregado, o ambiente espiritual decadente e o povo de Deus dividido. O reino de Israel já não era um só. Após a morte do rei Salomão, a nação se dividiu em dois reinos. Ao norte, Israel, com sua capital em Samaria. Ao sul, Judá, com sua capital em Jerusalém, onde Isaías viveu e ministrou. Isaías profetizou durante o século 8 a.C. e serviu como porta-voz de Deus por cerca de 40 anos. 4 reis passaram pelo trono de Judá nesse período: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E com cada um, Isaías teve um papel fundamental. O ministério de Isaías começou nos últimos dias do rei Uzias. Uzias foi um bom rei em muitos aspectos. Sob seu governo, Judá prosperou militarmente e economicamente. As cidades foram fortalecidas, os campos cultivados e os inimigos mantidos à distância.
Mas no auge do seu poder, o orgulho encheu seu coração. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Uzias ousou entrar no templo e oferecer incenso, algo reservado apenas aos sacerdotes. Como juízo, Deus o feriu com lepra, e ele viveu isolado até sua morte. Foi no ano da morte de Uzias que Isaías teve uma das visões mais marcantes da Bíblia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto o trono da terra estava vazio, o trono do céu permanecia ocupado. Deus mostrava a Isaías: os reis passam, mas o Senhor reina eternamente. Depois de Uzias, seu filho Jotão assumiu o trono. Ele foi um rei correto diante de Deus, mas não conseguiu influenciar o povo a andar nos caminhos do Senhor. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Porém, o povo ainda se corrompia. Era como se Isaías pregasse num deserto espiritual. O povo resistia à correção. Adoravam com os lábios, mas os corações estavam endurecidos. Mesmo assim, Deus o enviava a falar. Isaías era a trombeta de Deus, mesmo que poucos quisessem ouvir. Se Jotão foi fiel, seu filho Acás foi o oposto. Acás mergulhou Judá na idolatria, fez imagens de deuses pagãos, sacrificou seus próprios filhos em rituais pagãos, fechou as portas do templo e buscou ajuda de nações estrangeiras, ao invés de confiar no Senhor. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e até queimou a seus filhos como oferta. Durante seu reinado, Judá enfrentou uma grave ameaça. A Síria e o reino do norte, Israel, uniram forças para atacar Jerusalém. O povo entrou em pânico. Corações tremiam como folhas ao vento. Foi nesse contexto que Deus enviou Isaías com uma mensagem ao rei Acás: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Embora não de Isaías, o princípio se aplica aqui. Isaías disse: pede ao Senhor teu Deus um sinal. Mas Acás recusou. Não por humildade, mas por rebeldia. Ele não queria ouvir a voz de Deus. Ainda assim, Deus falou por meio de Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Mesmo em meio à infidelidade, mesmo em tempos de medo, Deus reafirma a promessa: Emanuel, Deus conosco. Depois de Acás, veio Ezequias, um dos reis mais fiéis de Judá. Ele restaurou o culto verdadeiro, purificou o templo, convocou o povo ao arrependimento e confiou no Senhor mesmo diante da maior ameaça da sua geração: o Império Assírio. A Assíria era a superpotência da época. Tinha já destruído o reino do norte, Israel, e deportado o povo. Agora cercava Jerusalém. O rei assírio zombou de Deus. Disse que nenhum deus das nações havia resistido. Disse que Jerusalém cairia como todas as outras. Mas Ezequias orou. Isaías intercedeu. E Deus respondeu: porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios. A ameaça caiu. Jerusalém foi poupada. Enquanto tudo isso acontecia, o mundo estava em movimento. A Assíria crescia como império cruel e poderoso. O Egito tentava recuperar influência. As nações vizinhas de Judá viviam em idolatria, violência e injustiça. O reino do norte, Israel, cairia completamente em 722 a.C., nas mãos da Assíria. Um alerta vivo para Judá. Isaías, com seus olhos abertos pela revelação divina, via além da política. Ele sabia que o verdadeiro problema de Judá não era externo, era interno. Não era a Assíria, era o pecado do coração. Isaías era uma luz em meio à escuridão. Um profeta entre sacerdotes corruptos, reis rebeldes e um povo que endurecia os ouvidos. Mas sua mensagem era clara: voltem-se ao Senhor.
lavai-vos, purificai-vos, deixai a iniquidade. E mesmo quando ninguém ouvia, mesmo quando os corações estavam endurecidos, Isaías continuava. Pois Deus havia dito: vai e dize a este povo: ouvi, mas não entendais. Vede, mas não percebais. Ele profetizava não para agradar, mas para obedecer. Não para ser ouvido pelos homens, mas para ser fiel a Deus. A história de Isaías se desenrola num tempo de reinos instáveis, ameaças externas e decadência espiritual. Mas também é uma história de fidelidade, coragem e visão celestial. Enquanto os reis se corrompiam, Isaías mantinha os olhos no Rei dos Reis. Enquanto os exércitos marchavam, ele ouvia a voz do Todo-Poderoso. E é neste cenário que Isaías recebe sua missão mais importante. No próximo capítulo, veremos o momento decisivo, quando Isaías encontra o Deus Santo em sua glória e sua vida muda para sempre. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O verdadeiro ministério de Isaías começa com uma visão. Não uma visão comum, não um sonho comum, mas uma revelação direta da glória de Deus. O trono da terra havia se tornado vazio, o rei Uzias havia morrido. Mas no céu Isaías viu que o trono de Deus permanece exaltado, alto e sublime. Ele viu o que olhos humanos não suportam. Ele viu o Senhor. A sala do trono celestial não estava vazia, não estava em silêncio. Ela estava viva com adoração e cheia de glória. Isaías começa declarando: eu vi o Senhor. Mas quem era esse Senhor? O termo usado é Adonai, soberano, supremo, governante absoluto. Isaías viu o rei que nunca morre, que nunca falha, que nunca sai do trono. E ele não estava sozinho. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Serafins, seres celestiais ardentes que permanecem diante de Deus. E mesmo sendo puros, mesmo sendo celestiais, cobrem o rosto diante da glória do Altíssimo. Eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A única vez que um atributo de Deus é repetido 3 vezes na Bíblia. Não amor, amor, amor. Não tem poder, poder, poder. Mas santo, santo, santo. Essa é a essência do caráter de Deus. Ele é incomparável, intocável, puríssimo. E ao som dessa adoração, os alicerces do templo celestial estremecem, e o lugar se enche de fumaça. O cenário é de reverência absoluta e temor sagrado. A reação de Isaías diante dessa visão não foi cantar, não foi dançar, não foi levantar as mãos, foi tremer. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconhece instantaneamente sua própria impureza. Seus lábios, instrumentos da sua profecia, eram indignos. Ele sabia: nenhum homem pode ver o Senhor e continuar o mesmo. Isaías não apenas vê o pecado do povo, ele vê o seu próprio pecado. E é aqui que a verdadeira transformação começa. A glória de Deus revela a pecaminosidade do homem, mas também revela a graça de Deus. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O altar é o lugar do sacrifício. A brasa viva representa o fogo purificador de Deus. E o serafim não vem condenar, vem purificar. Isaías não se purifica a si mesmo. Ele é purificado pelo poder de Deus. O mesmo Deus que é santo é também misericordioso. Antes de pregar aos outros, Isaías precisava ser transformado por dentro. E foi isso que aconteceu.
Com os lábios agora purificados, ele estava pronto para ouvir o chamado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus pergunta, não porque não sabe, mas para nos envolver em sua missão. Isaías, agora restaurado, não hesita. Ele não pergunta para onde, não pergunta por quanto tempo, não pede garantias, apenas responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Este é o coração de um verdadeiro servo, um coração rendido, obediente, disposto. Mas o chamado de Isaías não seria fácil. Deus o envia a um povo de dura cerviz, um povo que ouviria, mas não entenderia, veria, mas não perceberia. Vai e dize a este povo: ouvi, mas não entendais, vede, mas não percebais. Deus está em juízo, fechando os ouvidos de um povo que rejeitou sua voz. Isaías não seria aplaudido, não seria aceito, ele seria ignorado, rejeitado, odiado, mas ele iria, porque o Deus Santo o havia enviado. Isaías então pergunta: até quando, Senhor? E Deus responde: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, até que o Senhor afaste para longe os homens. A missão de Isaías duraria até o juízo cair. Mas mesmo no fim deste capítulo sombrio, há esperança. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Mesmo depois da devastação, mesmo depois da destruição, Deus preservaria um remanescente fiel, um toco, aparentemente morto, mas com vida escondida. Dessa semente santa viria o Messias. Dessa raiz brotaria o renovo. A missão de Isaías não era apenas julgar, mas preparar o caminho para a restauração futura. O chamado de Isaías é um retrato do que Deus busca até hoje. Pessoas que veem sua glória, que reconhecem seu pecado, que recebem sua graça e que respondem com obediência. Muitos querem ser usados por Deus, mas poucos estão dispostos a serem transformados primeiro. Isaías foi quebrado, para depois ser enviado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa também seja a nossa resposta. O livro de Isaías começa com uma acusação direta de Deus contra seu próprio povo. Não é uma conversa amigável. É uma denúncia celestial em forma de tribunal. Os céus e a terra são chamados como testemunhas, pois aquele que criou todas as coisas agora julga a nação que ele mesmo formou. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores. Judá havia se afastado. Eles ainda traziam ofertas ao templo, ainda observavam as festas religiosas, mas os corações estavam longe de Deus. A religião continuava, mas a obediência havia morrido, a justiça havia sido esquecida, a idolatria havia tomado lugar do temor ao Senhor. Isaías, falando como boca de Deus, denuncia com clareza: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos. Deus não queria mais ritos vazios. Ele não aceita mãos que se levantam a ele se estão sujas de sangue. Não quer cânticos em meio a vidas corrompidas. Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O povo pensava que Deus estava satisfeito com religiosidade, mas Deus exige santidade. Isaías também denuncia a injustiça social de Judá. Viúvas eram esquecidas, órfãos eram explorados, juízes tomavam suborno, líderes se enriqueciam às custas do povo. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o órfão e não chega a eles a causa da viúva. A cidade que deveria ser fiel ao Senhor
Se tornou uma prostituta espiritual. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Isaías também confronta o orgulho cultural do povo. No capítulo 3, ele descreve o julgamento contra as filhas de Sião, mulheres cheias de vaidade e sensualidade. O Senhor dirá: porquanto as filhas de Sião são altivas e andam de pescoço erguido e olhares impudentes. E Deus anuncia que tudo isso será tirado: os adornos, as vestes finas, os perfumes, os véus. A aparência será desfeita, o orgulho será humilhado. Também os homens de guerra cairão, os poderosos serão abatidos. A arrogância humana será esmagada diante da glória de Deus. Nos capítulos 5 e seguintes, Isaías repete um lamento terrível. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Cada ai é um anúncio de juízo contra os que acumulam terras e exploram os pobres, os que vivem para o vinho e a festa, os que zombam da palavra de Deus, os que confiam na própria sabedoria. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim será a sua raiz como podridão. O fogo do juízo se aproxima, e ninguém escapará, nem mesmo as nações ao redor. Do capítulo 13 em diante, Isaías começa a profetizar não só contra Judá, mas contra as nações ímpias ao redor. Babilônia, que ainda não era um império, mas já estava nos planos de Deus para o juízo final. Eis que eu suscito contra eles os medos. Babilônia, a glória dos reinos, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A Síria, instrumento de juízo nas mãos de Deus, mas que também seria julgada por sua arrogância. Moabe, Egito, Damasco, Tiro, Etiópia, cada uma recebe mensagens proféticas específicas. Isaías deixa claro: Deus é o Senhor sobre todas as nações. Ele levanta reis e os derruba, ergue impérios e os destrói. Nada escapa ao seu controle soberano. Um convite no meio do juízo. Mesmo em meio à condenação, Deus ainda oferece esperança. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Vinde então e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O coração de Deus não é o de um juiz impiedoso. Ele julga para restaurar. Ele fere para curar. Ele derruba para reconstruir. Isaías aponta para o dia do Senhor, um tempo de juízo cósmico. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Montes serão abalados, o orgulho será esmagado, o Senhor será exaltado, e só Ele. A mensagem de Isaías era clara: o pecado tem consequências. A idolatria será julgada, a injustiça será condenada, o orgulho será humilhado. Mas para os que se voltam ao Senhor, há esperança, há perdão, há restauração. Isaías não veio apenas para anunciar o fim, mas para preparar o coração do povo para o novo começo. No próximo capítulo, veremos como essa esperança começa a brilhar. Isaías revela que, mesmo em meio ao caos, Deus não esqueceu seu plano. O Messias virá, a luz nascerá, a escuridão era profunda. Judá estava cercada por ameaças externas, corrompida por dentro. O coração do povo endurecido, a justiça abandonada, a adoração corrompida. Mas o Deus que julga também promete restaurar. Através de Isaías, ele começa a anunciar um plano maior que a própria história de Israel. Um plano eterno, um plano messiânico. Isaías, ainda nos primeiros capítulos, já tinha vislumbrado algo grandioso.
Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Ele vê um tempo futuro em que as nações não mais guerrearão. As espadas serão transformadas em arados. A paz substituirá a guerra. Não aprenderão mais a guerra. Essa promessa aponta para o reinado do Messias, um reino de paz verdadeira, justiça inabalável e glória sem fim. Em meio ao pânico político, quando Acaz rejeita o sinal de Deus, Isaías declara uma profecia que atravessaria os séculos. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Essa promessa não se cumpriria plenamente no tempo de Isaías, mas apontava para Cristo, aquele que nasceria de Maria, a Virgem, para habitar entre os homens. Deus não abandonaria o seu povo. Ele viria pessoalmente, andaria entre eles, sofreria com eles e salvaria a muitos. Em Isaías 9, a luz da promessa brilha ainda mais forte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cada título desse filho prometido é uma revelação de sua natureza divina. Maravilhoso Conselheiro, sabedoria perfeita para governar. Deus Forte, poder absoluto e eterno, Pai da Eternidade, Fonte e Senhor do Tempo. Príncipe da Paz, aquele que trará reconciliação total. Este não seria apenas um líder humano, seria Deus encarnado, um rei que traria fim às trevas e restauraria a verdadeira justiça. Isaías 11 amplia ainda mais essa visão. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Jessé era pai de Davi. Isaías anuncia que da linhagem de Davi surgiria um novo rei. Este renovo seria cheio do Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos ouvidos. Ele julgará com retidão, defenderá os pobres, ferirá os ímpios com a palavra da sua boca. Estabelecerá um reino de justiça e paz inigualáveis. Isaías descreve esse reino em termos quase inacreditáveis. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. A criança de peito brincará junto à toca da áspide. Predadores e presas em paz. Animais ferozes transformados. Uma criação restaurada. Tudo isso porque o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. O capítulo 12 é um cântico. Depois do juízo e da promessa, Isaías convida o povo a louvar. E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Exultai e cantai de júbilo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vós. A restauração não é apenas geográfica ou política, é espiritual, é profunda, é eterna. Mais adiante, Isaías descreve a restauração como vida em meio à esterilidade. O deserto e o lugar seco se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. De aqui vemos ecos da salvação em Cristo. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mancos saltam, os mudos cantam. Isaías vê o que Jesus cumpriria séculos depois, cura física e cura espiritual. As promessas de restauração em Isaías não são simbólicas ou idealistas. Elas são proféticas, reais e eternas. Deus, por meio do seu profeta, o anunciou. Um Salvador que viria da linhagem de Davi,
um reino eterno de paz e justiça, um povo transformado e purificado, uma criação restaurada, um novo cântico de adoração. O mesmo Deus que julga é o Deus que restaura. A mesma palavra que denuncia é a palavra que cura. Isaías enxergou tudo isso e nos convida a enxergar também. Antes mesmo de falar do nascimento de Jesus em Belém, antes de João Batista clamar no deserto, antes de Jesus carregar a cruz no Gólgota, Isaías viu. Com os olhos espirituais abertos, ele enxergou o Messias sofredor. Não apenas um rei glorioso, não apenas um juiz justo, mas um servo humilde, rejeitado e ferido. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Isaías começa com a exaltação futura do servo, mas logo em seguida descreve um paradoxo. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. O mesmo que seria exaltado, seria também humilhado, desfigurado, irreconhecível. Este é o mistério da cruz. A glória passa pela dor. A exaltação vem depois da humilhação. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. O Messias não seria aclamado, não seria honrado pela maioria, seria desprezado, evitado, abandonado. Quando Isaías escreve isso, os judeus esperavam um libertador político, um herói nacional, mas o que Deus enviaria seria um servo rejeitado. Aqui está o centro da mensagem. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías deixa claro, ele não sofreu por si, ele sofreu por nós. Nossas transgressões o traspassaram, nossas iniquidades o moeram, nossas culpas foram lançadas sobre ele. Aqui vemos o conceito mais profundo da teologia bíblica: substituição, expiação, redenção. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paz não é barata, cura não vem sem sangue, alívio não vem sem sofrimento. Cada chicotada, cada escárnio, cada gota de sangue foi o preço da nossa salvação. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. Cristo, o justo, não se defendeu. Ele não resistiu ao sofrimento. Como um cordeiro diante do tosqueador, ele se entregou voluntariamente. Isaías vê a mansidão do Messias, sua obediência até a morte, sua entrega sem resistência. Deram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus, o inocente, foi tratado como um criminoso, mas até mesmo o lugar do seu sepultamento foi profetizado. Morreria entre criminosos, mas seria sepultado entre os ricos, cumprido literalmente, morto entre ladrões, sepultado no túmulo novo de José de Arimateia, um homem rico. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Essa é uma das declarações mais difíceis e mais profundas de toda a Bíblia. O sofrimento do servo não foi um acidente, não foi um erro trágico da história. Foi o plano soberano de Deus. O Pai entregou o Filho. O Filho se entregou a si mesmo para salvar a muitos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A cruz doeu, mas valeu a pena, porque trouxe salvação. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías usa o termo justificar, a mesma linguagem que Paulo usará em Romanos. O Messias morreria para declarar justos os pecadores. A justiça de Deus seria satisfeita e a misericórdia de Deus revelada.
pelo que lhe darei parte com os grandes e com os poderosos, repartirá ele o despojo. Depois da cruz, vem a coroa. Depois da humilhação, a exaltação. Cristo, que foi humilhado até a morte, foi levantado em glória. Recebeu um nome acima de todo nome, Filipenses 2:9. E hoje reina sobre céus e terra. O capítulo 53 de Isaías não é apenas uma profecia, é um convite. Um convite à fé, crer naquele que foi traspassado por nós. Um convite ao arrependimento, reconhecer que fomos nós que o ferimos. Um convite à adoração por tão grande salvação. Um convite à gratidão eterna, consolação para um povo oprimido. Após longos capítulos de julgamento, Isaías abre com uma palavra clara e firme de consolo para o povo que estava exilado e oprimido. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O Senhor está anunciando a sua volta, a redenção e a restauração. Não há mais motivo para desespero eterno, pois o Deus que ordena as estrelas, o Deus criador dos céus e da terra, está com eles. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Aplainai na estepe uma estrada para o nosso Deus. A voz que clama no deserto não é apenas uma preparação física, mas uma chamada espiritual para que o povo se volte para Deus com fé. Isaías destaca a incomparável majestade de Deus para fortalecer o coração dos ouvintes. Quem mediu as águas na concha da mão e os montes com a palma, e pesou o pó da terra com o fole, e pesou os montes com balança e as colinas com pratos? Nenhum poder humano se compara ao Senhor, que sustenta todas as coisas com o seu braço forte. Deus não se cansa, nem se fatiga, e dá força ao cansado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui está a promessa que anima o cristão até hoje. Na fraqueza, Deus é a nossa força. Em Isaías 41, Deus reforça a certeza de que Ele governa soberanamente os eventos da história. Ele chama o povo a não temer, porque Ele é o Deus que ajuda, que escolhe e que fortalece. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este é um convite ao descanso em Deus, na certeza que mesmo em meio a tempos difíceis, Deus está no comando. Isaías afirma que Deus é o Redentor de Israel. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te esforço, o que te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E o Senhor chama Israel para voltar para Ele, para que não se esqueçam daquele que os fez e os libertou da servidão. Ele não só os criou, mas promete restaurá-los, mesmo que estejam dispersos ou na desolação. No capítulo 49, o servo do Senhor é apresentado como luz para as nações, chamado para trazer salvação não só a Israel, mas ao mundo inteiro. Eu farei de ti luz para os gentios, para que sejas a minha salvação até a extremidade da terra. Esta é uma das promessas messiânicas que revelam o plano universal de Deus. A salvação não é exclusiva, é para todos os povos. Nos capítulos finais que aqui abordamos, Isaías pinta uma imagem gloriosa da cidade de Deus restaurada. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. A nova Jerusalém será um lugar onde a glória do Senhor ilumina a cidade, onde as nações caminham para a luz do Senhor e onde não haverá mais trevas nem sofrimento. Isaías reafirma que, embora o povo tenha sido castigado, o amor de Deus permanece firme. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela tua mão direita, que te digo, não temas, eu te ajudo. A fidelidade de Deus é eterna, e o seu pacto de amor nunca falha. O consolo de Isaías é um convite à esperança ativa. A Deus pertence o futuro, e Ele chama o seu povo a confiar nele, a preparar o caminho para a sua vinda e a viver na luz da sua promessa.
Este capítulo é para todos que se sentem cansados, aflitos ou sem rumo. O Deus de Isaías é o Deus que consola, fortalece, renova e guia. Isaías profetiza sobre o nascimento do Messias com títulos que não deixam dúvidas sobre quem ele é. Maravilhoso conselheiro, aquele que possui sabedoria incomparável para guiar o povo. Deus forte, reconhece a divindade e o poder sobrenatural do Messias. Pai da eternidade, indica sua existência antes do tempo e seu domínio eterno. Príncipe da paz, aquele que estabelecerá a paz verdadeira e duradoura. Esses títulos mostram que o Messias não é apenas um líder terreno, mas o próprio Deus vindo para reinar sobre toda a criação. Isaías 11 descreve o Messias como um renovo que surgirá da raiz de Jessé, pai de Davi, sinalizando a continuidade da promessa davídica. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Esse Espírito o capacita para governar com justiça e paz, protegendo os humildes e trazendo restauração para toda a terra. O reino do Messias será marcado pela justiça plena. Não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos ouvidos. Ele julgará com equidade, defenderá os fracos e fará cessar a opressão. Essa é uma justiça que traz esperança a todos os que sofrem, pois o Messias defenderá os necessitados. Em Isaías 33, o Senhor é apresentado como um protetor poderoso. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A promessa de segurança é para o povo que confia em Deus, sabendo que Ele é soberano e justo. No capítulo 61, que Jesus mesmo citou em Lucas 4, ao iniciar seu ministério, está a profecia do servo ungido para anunciar boas novas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Este servo proclama: libertação para os cativos, cura para os quebrantados, ano aceitável do Senhor, tempo de salvação e restauração. Este é o ministério de Jesus Cristo, cumprindo exatamente a missão que Isaías profetizou. Isaías também enfatiza a eternidade do governo do Messias, para que o zelo do Senhor dos Exércitos faça isto. O reino do Messias será estabelecido com justiça para sempre, sem fim, garantindo paz, prosperidade e segurança. Isaías revela a majestade e a missão do Messias, que é Deus mesmo vindo à terra para estabelecer um reino eterno. Este reino é fundamentado na justiça, na paz e no amor de Deus e alcança todos que creem. O Messias é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cuja autoridade não conhece limites. Isaías anuncia o dia do Senhor, um tempo de julgamento sobre toda a terra. O mundo será abalado, a terra será completamente esvaziada e totalmente saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. Da nada escapará a justiça divina, pois o pecado contaminou toda a criação. Será um momento de purificação severa, onde o mal será erradicado. Mesmo em meio à destruição, Isaías apresenta uma visão de esperança. Naquele dia, o Senhor será a nossa força. Ele nos tornará como um rio que corre sem cessar. Para o povo fiel, Deus é um abrigo seguro, uma fortaleza que não falha. Isaías celebra a vitória final do Senhor sobre a morte, o sofrimento e a vergonha. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. A promessa é de consolo eterno, onde não haverá mais choro, dor ou tristeza. No capítulo 26, Isaías canta a segurança daquele que confia no Senhor. Tu guardarás em paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Este é o segredo da verdadeira paz. Confiança absoluta em Deus. Em Isaías 65 e 66, o profeta traz a visão da nova criação, onde o passado de sofrimento será esquecido.
Eis que faço novas todas as coisas. A Nova Jerusalém será um lugar de alegria, prosperidade e comunhão com Deus. Ali não haverá mais morte nem pranto. Isaías também descreve o fogo purificador que queimará o mal, preparando o caminho para o novo. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Este fogo não destrói a criação de Deus, mas a renova, fazendo tudo novo. No final do livro, Isaías conclui com uma gloriosa visão da presença de Deus entre seu povo. A glória de Sião será exaltada e o seu povo se alegrará. Será o tempo da plenitude da redenção, onde Deus habitará para sempre com seu povo. Isaías termina seu livro com uma mensagem clara. O juízo virá, mas a esperança da nova criação é certa. Deus triunfará sobre o mal, purificará seu povo e instaurará um reino eterno de paz e justiça. Para os que creem, essa é a maior esperança.